Olá, caríssimos. Neste momento será apresentado a pesquisa Comparativo Energético do Método Industrial e Tradicional na Cadeia Produtiva da Mandioca, que tem como autores José Marçal, qual vos fala no momento, e Eduardo Coimbra. A mandioca é uma raiz tuberosa, é uma planta de raiz tuberosa. Ela possui uma cultura muito presente dentro do Brasil, podendo ser localizada em todo o território nacional. Fato este que faz com que tal atividade exerça grande influência no cenário agrícola brasileiro. A farinha, principal alimento produzido a partir da mandioca, é produzida nas denominadas casas de farinha, muito presentes nas pequenas comunidades rurais, sobretudo no Nordeste brasileiro. No decorrer de todo o processo de fabricação da farinha de mandioca, é gasto energia em diferentes formas e tipos. Esse procedimento, esse dispêndio energético ocorre nas diversas etapas. A presente pesquisa visou identificar o percentual de energia gasta no processo agrícola e industrial da macaxeira para a fabricação de farinha, principal alimento obtido diante a raiz, além de realizar uma comparação entre o método industrial e o método tradicional, efetuando ainda o confronto entre a energia utilizada e fornecida pela farinha de mandioca. A pesquisa foi desenvolvida a partir de dados retirados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa 2003. Visando a análise do processo artesanal convencional, foi realizada pesquisa na comunidade de Marreca Velha, localizada no município de Xique-Xique, Bahia, como pode ser visto na imagem a seguir. Na imagem 1, tem-se uma figura, uma localização do município de Xique-Xique, Bahia. Na imagem 2, tem-se uma vista aérea da comunidade de estudo. Durante todo o processo, durante toda a pesquisa, levou-se em consideração o dispêndio energético nas diversas etapas, tanto do processo agronômico quanto do processo industrial, do método tradicional e do método industrial, levando-se em consideração determinados valores energéticos esses sempre utilizados em megajoule. Esses valores energéticos foram obtidos mediante estudo de diversas referências, obtidas mediante pesquisas desenvolvidas na área. O valor energético total encontrado na pesquisa, aplicado à produção de farinha correspondente a 1 hectare de mandioca, foi de 7.912,16 megajoules para a produção industrial e 5.665,91 megajoules para a produção convencional, valendo ressaltar o grande dispêndio energético, a grande diferença que há entre o dispêndio energético do método tradicional e do método industrial. No método industrial, há um maior dispêndio energético que no método convencional ou tradicional. Tem-se aqui, neste momento, o gráfico onde temos uma comparação entre o balanço energético das etapas do processo agronômico. Na cor azul, nós temos o dispêndio energético do processo industrial. Na cor cinza, temos o dispêndio energético do método tradicional. Pode-se verificar que há um maior dispêndio energético do método industrial, de forma particular no momento, na etapa do plantio e adubação. Isso se dá pela não utilização do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, no método tradicional, assim como no momento da calagem. Não há uma calagem, uma devida calagem no método tradicional, assim como a utilização de inseticidas. Esse momento ocorre no método, na produção industrial, mas não ocorre no método tradicional. Neste segundo gráfico,
vemos a comparação entre o dispêndio energético das etapas do processo industrial. Anteriormente foi visto o processo agronômico, o processo de plantio da mandioca, até o momento da sua colheita. Neste momento, vê-se o momento em que a mandioca chega nas denominadas casas de farinha, até o momento em que se obtém a farinha. Nós temos aqui a lavagem, o momento de ralar, a prensagem, enfim, todos os processos. O processo em que ocorre a maior diferenciação entre os dispêndios energéticos do método industrial e tradicional é no momento da torração. Na torração ocorre um maior dispêndio energético no método tradicional do que no método industrial. Isso se dá de forma particular pela utilização das máquinas. As máquinas, apesar de não substituírem por completo a mão de obra humana, as máquinas elas favorecem a economia energética, elas favorecem a rapidez no processo e, por consequente, um menor dispêndio energético, o que pode ser averiguado mediante tal estudo. Na etapa agronômica, o método industrial obteve o balanço energético maior em relação ao método tradicional. Na etapa industrial, o método tradicional apresentou maior balanço de energia do que o método industrial. Em ambos os métodos, o rendimento energético decorrente da farinha de mandioca é cerca de 5 vezes superior à energia empregada em todas as etapas de produção. Essas aqui foram as referências utilizadas para a composição de tal pesquisa. Obrigado pela atenção.